Muito bem. Meus irmãos, nós estamos chegando no finalzinho do Sermão do Monte. Lá no meu coração bate aquela saudade já. E bate aquele sabe como é? Mas pela graça de Deus, temos caminhado já há bastante tempo, não sei dizer quando foi que eu comecei. E quero dizer aos irmãos que temos uma longa caminhada pela frente. Deus tem colocado no meu coração para que a gente esteja... eu creio que nós temos somente mais um sermão, no Sermão do Monte, a gente vai estar finalizando, Mateus capítulo 5 a 7, e depois nós vamos iniciar uma jornada com Gênesis. Então aperta o cinto aí, porque a gente vai dar uma estudada no livro de Gênesis, que é um livro com muita coisa lá dentro. Eu quero ajudar vocês a enxergar como a nossa fé hoje se relaciona com o início dela, o fundamento do Evangelho, já lá no iniciozinho, quando a gente acha que aquelas cargas culturais ali de Gênesis não falam tanto a nossa vida hoje. Eu espero que a gente possa se aprofundar e aprender bastante com esse livro riquíssimo da Palavra de Deus. Eu gosto dessas agendas na igreja. 19 de março do ano passado a gente começou Mateus capítulo 5. Então já estamos aí há 1 ano e 2 meses, né? Vamos terminar 1 ano e 3 meses a exposição de Mateus de 5 a 7. Muito bem. Meus irmãos, quando eu morava em Fernando de Noronha, lá não tinha internet. A internet da minha casa era de 1 mega. E o povo ia para minha casa para pegar a internet da minha casa. Hoje o pessoal vende pacote com 500, né? Lá ficava com 1 mega. Então, o que acontecia? A gente tinha que ter Sky. Se você quiser ver alguma coisa na televisão que não fosse a Globo, era comum, né? Todo mundo ter Sky para poder ver alguma coisa na televisão, um filme, enfim. E aí tinha um programa que era um programa de mágica. Não sei se vocês já viram esse negócio. O nome do sujeito era Dínamo, que significa poder, né? No grego, dínamo significa poder, que é onde vem a palavra dinamite. E ele fazia um negócio que eu digo, esse bicho tem coisa com demônio, não é possível não. As coisas que ele fazia na frente da galera, eu ficava assim, como é que esse cara consegue fazer isso? E tinha coisa assim que não dava para responder. Pode ser o truque que for, você combine antes, faça o que quiser. Eu digo, esse infeliz tem alguma coisa com coisa ruim para poder estar fazendo esse negócio aí, que não tem como explicar não. E é muito interessante porque a gente sabe, a gente que já cresceu, né? Ou pelo menos já era para ter crescido, que não existe mágica, que alguém consegue fazer mágica. O que existe de coisas extraordinárias vem do poder de Deus, e Deus fazendo coisas que realmente a gente não consegue entender. Mas mágica em si, de alguém fazer alguém levitar, alguém desaparecer, essas coisas não existem, elas são truques. Mas a graça da arte da mágica é exatamente isso. É fazer os seus olhos acreditarem numa coisa que você não sabe como é feita e você começar a pensar que aquilo é real. É enganar os olhos. A arte da mágica é a arte de enganar os olhos. E a grande verdade é que nós depositamos muita confiança nos nossos olhos. Nós achamos que aquilo que nós vimos é algo que é extremamente indiscutível. Então, quando a gente vê alguma coisa, ele fala, rapaz, eu sei do que eu estou falando, eu vi. Né? E chega, bate no peito para dizer que ele viu aquilo dali. Mas quando nós vamos para a Bíblia, Deus nos traz um alerta interessante. Ele diz assim, olha, eu não vejo como você vê. A gente às vezes vê aqueles programas de animal, não, porque o cachorro vê não sei quantos aspectos, o cachorro, o morcego, ele não sei o que, ele é cego, ele... É que Deus vê. Tem a história da Bíblia que deixa isso muito claro. O povo havia escolhido o primeiro rei de Israel, Saul. Eles queriam um rei, como todas as nações tinham um rei, não queriam mais ficar somente debaixo de uma teocracia, né, de Deus governando o seu povo. Nós queremos um rei, e aí escolhem Saul, e a Bíblia fala que Saul era aquele tipão, grandão, acima de todos, assim, todo mundo diz que ele se destacava dos ombros para cima, ou seja, né, aquela cabeçona de Saul. Esse cara é um rei, ó, que homem bonito, danado, igual político, né, esse é um homem, ele é nosso rei. Saul foi escolhido como rei, mas não era um homem muito temente a Deus.
E Saul cumpre, né, a sua decepção, e ele faz um monte de coisa que não agrada a Deus. E Deus faz uma coisa extremamente comum. Ele resolve escolher outro rei enquanto o rei ainda estava vivo. E ele fala com Samuel, diz: olha, vai lá na casa de Jessé e vou lhe mostrar quem é o rei. Interessante que Samuel, um profeta experiente, né, vai na casa de Jessé, vê o filho mais velho de Jessé e fala: oh, isso aí, olha que lapa de rei. Ele fica com o mesmo padrão de Saul. Ele olha para o homem, se encanta com a aparência do filho mais velho de Jessé e fala: esse é o rei. E aí o que é que Deus fala para Samuel? Samuel, eu não vejo como você vê. Não é esse o rei. E aí o negócio vai ficando mirradinho, sabe? Os filhos vão chegando, os filhos mais novos, daqui a pouco, né, não restou quase nada. E acaba os filhos, ele faz: ó, você não tem mais nenhum filho não, você tem o mais novo. O mais novo está lá cuidando de ovelha. Provavelmente Davi nessa época era um adolescente, cuidando de ovelha, né? Quando ele vem, Deus faz: esse é o rei. Aquele menino, novo, franzino, o mais novo de todos da casa, era o rei que Deus havia escolhido. E Deus fala assim: eu olho para o coração e não para a aparência. Deus tem o poder de conhecer o nosso coração. É muito fácil enganar as pessoas, mas a Deus a gente não engana nunca. Jesus está chegando no final do sermão e ele está trazendo várias advertências para a nossa vida. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. O sermão de hoje também é uma continuidade do que a gente conversou na semana passada. Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. O texto diz o seguinte: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus pelo seu nome, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te pedimos, Senhor Deus, nessa noite que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração para estarmos compreendendo, Pai, as tuas sagradas escrituras. Esse alerta, Pai, que o Senhor nos traz, que não é uma questão histórica, é uma questão real, Senhor Deus, da nossa atualidade. Que o Senhor possa estar desfazendo, ó Pai, as máscaras que nós colocamos no nosso coração para tentar enganarmos a nós mesmos, Senhor. Que nessa noite nós possamos nos enxergar como o Teu Santo Espírito nos enxerga, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, também sermos tratados, Senhor Deus, modificados pela Tua Palavra. É assim que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Jesus, no versículo 13 e 14, fala sobre duas escolhas muito importantes. Ou vamos para o caminho da porta larga, com a estrada larga, mas que termina no inferno. Ou vamos para uma porta estreita, que vai para um caminho estreito, mas que nos conduz para a vida eterna. Jesus nos deixa claro que nessa vida nós faremos escolhas difíceis, entre caminhar com Ele ou caminhar distante dEle. Jesus também nos alerta do versículo 15 até o versículo 19, até o versículo 20 que nós trabalhamos na semana passada, que há no meio desse caminho falsos mestres, falsos profetas que nos levam por caminhos longe de Deus, que podem nos desviar do verdadeiro caminho. E ele fala que são lobos vestidos com roupa de ovelha.
O intuito deles não é ensinar, não é conduzir a verdade, o intuito dele é se aproveitar das ovelhas. Se aproveitar daqueles que sinceramente querem buscar a verdade. E agora, Jesus começa a dizer também a semelhança dessas pessoas, esses falsos mestres, falsos profetas. A gente viu isso na semana passada, que nós tendemos a nos amoldar àqueles que são os nossos líderes, aqueles que são os nossos referenciais. Se os nossos referenciais são homens travestidos de ovelhas, com o tempo nós também nos tornaremos. A capa, quando você olha, todo mundo vai pensar que é crente. Todo mundo vai pensar que é um discípulo de Jesus Cristo. Mas quando olha para dentro, não é isso que é encontrado. E agora, Jesus nos traz um alerta importante, muito atual, que é a perspectiva da gente confiar demais em manifestações externas da fé. Eu, como pastor, eu sei que é fácil falar como crente. Tem algumas palavrinhas, se você começar a dizer, todo mundo já começa a achar que você é crente. Primeiro, no final da frase, quando alguém disser alguma coisa, diga amém. Alguém diz uma coisa boa, não, porque vai acontecer. Amém, amém. Quando for uma coisa muito boa, você bota glória a Deus, amém. São coisas que para nós têm significado, mas se você quiser aprender, você fala e a pessoa pensa que tem significado para ela também. Jesus fala de homens que fizeram algumas coisas para Deus. Pelo poder de Deus, eles anunciaram a mensagem de Deus. Pelo poder de Deus, eles expulsaram demônios e fizeram muitos milagres. Se você conhecesse alguém que pelo poder de Deus anunciasse a mensagem de Deus, fizesse muitos milagres e expulsasse demônios, o que é que você pensaria dessa pessoa? Você pensaria que essa pessoa, rapaz, esse cara aí tem uma comunhão com Deus, esse cara é poderoso. Esse aí sabe quem é Deus, o poder de Deus. Mas, para nossa surpresa, Jesus fala, eu não conheço eles. É possível transmitirmos a mensagem de Deus sem ser cristão, sem ser um verdadeiro discípulo de Jesus. No Antigo Testamento conta uma história interessante, que um povo inimigo de Israel queria amaldiçoar Israel. E eles vão trazer um profeta, que não era um profeta de Deus, chamado Balaão. E aí Balaão quer ir, não quer ir, quer ir, não quer ir, o dinheiro é grande. Ele pega a jumenta, muitos conhecem a história da jumenta de Balaão, que a jumenta fala. A Bíblia tem história que o animal fala, que não é um papagaio. E Deus fala com Balaão. E Deus coloca das palavras dele na boca de Balaão. Mas Balaão não era de Israel, Balaão não acreditava em Deus. Deus pode usar quem Ele quiser para falar a sua mensagem. Isso não é uma evidência indiscutível de que aquela pessoa é transformada, é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas pastor, peraí, ele está dizendo que expulsou demônio. Como é que alguém expulsa demônio se alguém não é discípulo de Jesus? O poder de expulsar demônio está no discípulo ou está em Jesus? Está em Jesus. Tenta expulsar o demônio no nome de outra coisa que não seja Jesus, para tu ver se ele sai. Você pode ser o crente pé roxo que for, se botar outra coisa não sai não, porque o poder não está no discípulo. O poder está onde? No nome de Jesus. É interessante que Jesus, em certo momento, manda os seus discípulos, junto com os seus apóstolos. A Bíblia fala que foram 70, lá em Lucas capítulo 10. E eles vão em missão para levar a mensagem. E a Bíblia diz que eles voltam felizes da vida de volta para Jesus. Ele fala, Jesus, a gente foi, a gente anunciou a mensagem, os demônios saíam correndo. E o que é interessante é que Judas foi. Judas expulsou demônio. Quando chega lá mais lá na frente, Jesus fala, esse aí é o próprio demônio. Uai, como é que Judas expulsou o demônio? Porque era pelo nome de Jesus.
Em Atos capítulo 19, também conta uma história parecida. Uns homens, que na história não é dito os nomes dele, mas os filhos de Seva, eles veem os apóstolos, ele vê Paulo expulsando demônios, como é que Paulo fazia. O que é que eles começaram a fazer? Eles pegaram a fórmula de Paulo e começaram a expulsar demônio. Ele chegava assim e disse: olha, saia no nome de Jesus a quem Paulo prega. E o que aconteceu? No começo deu certo, os demônios... Aí teve uma hora que eles pegaram um demônio mais pertinho. E está lá na Bíblia, vai ler lá, Atos 19. Ele saia no nome de Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que o demônio fala? Eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, tu é quem? E a Bíblia fala que o endemoniado bateu nos filhos de Seva. Eles apanharam, fisicamente falando. Foi a consequência já aqui, né? Então o que acontece? O diabo e nós também somos capazes de mascarar qualquer aparência que nos desvia da verdadeira fé. A gente acha que se alguém faz coisas impossíveis, essa pessoa é alguém de Deus, e não funciona assim. Os olhos nos enganam muitas e muitas e muitas vezes. E o que é interessante desse texto é que Jesus usa uma expressão que para a gente passa desapercebido. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor. Nós vamos encontrar essa expressão algumas vezes na Bíblia. Quando Abraão leva Isaac para ser morto, o filho dele, quando ele está no momento de matar Isaac, o anjo aparece e faz: Abraão, Abraão, pare. Já vimos que o seu filho, foi dedicado a mim. E aí o cordeiro aparece. Quando Jacó, muito velhinho, seu filho José já estava no Egito, Jacó fica sabendo que o filho dele está vivo, que quer levar a família toda para o Egito. E ele fica: não, eu já estou velho, eu não vou. A Bíblia fala que Deus fala com Jacó e faz: Jacó, Jacó, sobe, Jacó, meu plano está para você, está lá no Egito. E Deus fala para Jacó o que é que vai acontecer. Quando Moisés está lá pastoreando as suas ovelhas, e ele vê aquela sarça pegando fogo, e ele não entende porque que ela está pegando fogo, Deus chega para Moisés e faz: Moisés, Moisés, tira as sandálias. E a coisa continua. Quando Jesus está na casa de Lázaro, Marta está fazendo muita coisa, Maria está nos pés dele, Jesus chega para Marta e faz: Marta, Marta, você está fazendo muitas coisas, mas uma só te importa. Jesus, quando ora por Jerusalém, que vem a incredulidade de Jerusalém, Jesus ora: Jerusalém, Jerusalém, eu quisera reunir todos que creem em mim, mas vocês não quiseram. E por fim, quando Jesus aparece para Saulo, que estava perseguindo ele, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Depois dessa volta toda, quando a Bíblia repete essas duas expressões, quando o nome é chamado duas vezes, é uma perspectiva de intimidade, de um vínculo que está sendo estabelecido. Então, são pessoas que acham que são íntimas do Senhor, ao ponto de chamá-los de Senhor, Senhor. Jesus nos ensina uma coisa aqui muito, muito, muito difícil para o nosso coração aprender. As pessoas que apresentarem as suas obras como méritos no dia de julgamento, aquelas pessoas que acham que são aquilo que a gente faz que vai dar a sua entrada no reino de Deus, você vai ficar muito decepcionado. Elas achavam que por conta daquilo que elas faziam, elas iam poder entrar no reino de Deus. Mas essas pessoas que achavam que estavam fazendo muita coisa, nem relacionamento com o dono do céu elas tinham. Porque Jesus fala: eu não conheço. Eu não conheço, vocês nunca falaram comigo. Vocês não têm intimidade comigo. Vocês podem até ter feito o que me agrada, mas vocês não têm relacionamento comigo. É como se a gente tivesse uma visão de Deus muito distorcida da palavra de Deus. Porque, às vezes, a nossa versão da visão de Deus é assim:
É como se Deus estivesse olhando toda a humanidade, ele fala assim, vamos ver quem vai acertar e quem vai errar. Quem errar, entra aqui não. Agora vamos ver assim, né? Se acertar mais, eu deixo. Se errar menos, se errar mais, aí fazer o quê? É como se Deus exercesse somente uma função de juiz, e a Bíblia não trabalha assim. Ele é juiz, ele fará esse papel, está aqui. Mas quando Deus, por isso que eu quero tratar Gênesis, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano com uma característica que Deus tem: relacionamento. Deus não criou o ser humano para viver aquém dele. Deus criou o ser humano para viver em um relacionamento de adoração com ele. Numa relação de pai e filho. A Bíblia até fala de amigo. Imagina a seguinte cena: uma mãe e um pai criam um filho com todo aquele criterioso de ser educado, de ser estudioso, de ser trabalhador, de ser um bom cidadão. E aquele rapaz casa, sai de casa e ele vira tudo o que ele foi criado para ser. Ele vira um bom cidadão, ele vira um bom trabalhador, ele vira um bom esposo, ele vira um bom pai, mas ele não fala mais com o pai e com a mãe. E aí? A criação deu certo ou deu errado? Deus não está só interessado em a gente fazer o certo ou errado. Deus está interessado em a gente ter um relacionamento com Ele. É muito além de estar certo ou estar errado. O julgamento no céu não é sobre uma balança se a gente fez mais coisa certa do que mais coisa errada. Porque quando a gente faz uma coisa certa, a gente não anula a errada que a gente fez. Quando a gente faz uma coisa certa, a gente faz só aquilo que Deus criou a gente para fazer. Jesus está dizendo que a gente não deve confiar nas nossas obras por o grande dia. Quanto é que ele fala aqui no versículo 22? Quando aquele dia chegar. Aquele dia chegar é uma expressão para o dia do juízo. Então é que o dia é definido. Aquele, não é um dia. Quando um dia... Não, aquele, é um dia específico, é um dia especial. Muitas pessoas vão achar que vão entrar por conta do que fizeram. Mas eu trabalhei na igreja. Todo domingo eu estava na igreja. Eu dava o dízimo de tudo que eu ganhava. Até na evangelização lá que o pastor inventou, eu ia também. Muitas pessoas fazem uma correta profissão de fé pública. O que elas falam sobre Deus está correto. Mas nunca se arrependeram de fato. A grande questão para a gente entrar no céu não tem a ver com o que a gente faz de certo ou de errado. A grande questão da gente entrar no céu é a gente confiar completamente na obra de Jesus Cristo. É assim que nós somos salvos. Nós somos salvos por essa graça, por esse presente que Deus nos dá através da obra do seu Filho. Jesus, Deus veio, porque Deus olhou para o ser humano e fez, ele nunca vai conseguir se salvar. Ele é pecador. Ele, por mais que tente acertar, ele erra. E quando ele acerta, que ele está comemorando o acerto, no outro momento ele erra. E eu até vejo, ele deseja o certo muitas vezes, mas ele não consegue. Ele está perdido em si mesmo. Eu vou mandar o meu filho, para que o meu filho faça por ele o que ele não consegue fazer. Jesus vem, acerta em todas as coisas, e pega os nossos erros e coloca sobre ele. Se nós somos pessoas que só percebemos ou só sabemos se somos cristãs pelos que elas fazem no domingo, não há relacionamento. Quem conhece a Cristo de fato não consegue esconder isso. Não são as experiências incríveis e milagres que vão nos levar para o céu. Tem gente que chega para mim, pastor, teve uma noite que eu estava dormindo, eu vi um anjo. Maravilha. Eu nunca vi anjo, viu, gente? Eu nem sonho direito. Se Deus for falar comigo em sonho, não vai dar certo. Esse mesmo amigo chegou para mim que viu um sonho hoje,
Não tem nada com Cristo mais. Adiantou de que ele ter visto o anjo? Não, porque eu tive assim, o meu quarto aconteceu, eu vi um monte de corda, e aconteceu não sei o que, e papai. Eu já vi muita história. Viu? Aí vai passando o tempo, não tem mais nada a ver com Deus. Essas coisas incríveis, ótimo, cada um tem sua experiência, eu não nego nenhuma delas. Tem muitas que eu não sei nem o que dizer. Mas não é isso que nos define. Porque não existe só experiência no reino de Deus, não. Tem experiência no reino de trevas também. É a graça de Deus que nos leva para o céu. Mesmo se na nossa vida não tiver nenhum milagre, se a gente tiver a graça de Deus, a gente chega no céu. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se alguém confessar Jesus como Senhor, será salvo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Como é que alguém chama Jesus de Senhor e não entra no céu? Jesus faz uma diferença entre o que a boca pronuncia e aquilo que há dentro do coração, que é o que acaba parando nas mãos. Os fatos extraordinários, como eu já coloquei para você, que acontecem na sua vida, que pode ter visão, pode ter um monte de coisa, pode dar a falsa sensação que está tudo bem, que é maravilhoso, que a gente está vivendo um momentaço. Já cheguei a ouvir uma mulher dizendo assim, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu disse, maravilha, eu também. Ela disse, não, mas o meu é diferente. O meu não é feito de vocês não, que precisa da Bíblia não, o meu é direto com Ele. Por que Deus ia escrever a palavra dele para chegar para alguém e dizer, ó, não precisa mais não, está lá, eu escrevi, mas você não precisa ler, porque eu falo com você direto. Moisés ressuscitou. Não existe, Deus estipulou que a palavra de Deus, se eu quero ouvir a Deus, eu abro a Bíblia, eu começo a ler, começo a aprender. É falsa essa experiência, fácil dizer isso, porque eu tenho uma ampla base bíblica para dizer que nós ouvimos a partir da palavra de Deus. Isso não me dá autoridade para dizer assim, eu não preciso mais da Bíblia, isso é uma experiência nula para mim. Biblicamente falando, essa pessoa está muito enganada. Jesus fala que a boca está dizendo Senhor, Senhor, mas ele diz que o que vocês fazem é mal. É assim que ele termina. Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Se nós professamos Jesus como Senhor, gente, Jesus como Senhor não é Jesus como educação, né? A gente está no supermercado e aí está numa fila e vai, Senhor, com licença, que agora é minha vez, né? Você está chamando alguém mais velho ou uma pessoa de autoridade que a gente chama de Senhor? Não, nessa época aqui Jesus é dono. Era o senhor César, era o dono do escravo, era o dono dos servos, ele era o senhor, da qual ele tinha poder sobre vida e morte, sobre a vida daqueles que pertenciam a ele. Quando nós abrimos o nosso coração de fato para reconhecer Jesus como Senhor, a gente está dizendo que Jesus agora é o nosso dono, e isso não vai ser transpassado ou demonstrado através das nossas obras, mas sim através de uma vida de verdadeira obediência. A grande diferença do servo, do discípulo de Jesus, é que ele olha para a verdade de Deus, ele olha para aquilo que Jesus manda e não só admira. Nossa, Jesus fala, é muito lindo, né? Não, ele bota em prática. Essa é a diferença do discípulo. Quando ele é convencido na palavra de Deus, que aquela é a vontade de Deus, ele se contorce, mas ele coloca em prática. Ele se dói por não estar colocando em prática. Porque quando nós professamos Jesus como Senhor, mas nós não o obedecemos, a gente está zombando dele. Como é que eu estou dizendo que Jesus é meu Senhor, mas na hora de eu resolver as coisas da minha vida, eu faço do meu jeito? Então, teu Senhor é você mesmo. Para de se enganar. Cada canto da nossa vida pertence a Ele. Cada detalhe da nossa vida precisa dar glória a Ele. Esse é o verdadeiro, e esse precisa ser o verdadeiro anseio do coração daquele que quer ser
discípulo de Jesus. Do contrário, Jesus vai ter toda a razão para abrir a boca e dizer assim: eu não conheço você. Você nunca se importou com a minha vontade. Você sempre fez o que você quis. Você me achava lindo, né? Você gostava do meu filme, né? Todo mundo que falava do meu amor para você, você achava maravilhoso. Mas na hora da vida prática, você só se portava com a sua opinião. Ou com a opinião dos seus amigos, enfim. Meus irmãos, obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, em meio a intensos sofrimentos e privações, é uma prova muito mais contundente do que as manifestações milagrosas. Essa semana eu li um livro. O nome do livro era João Calvino Era Assim. João Calvino foi um dos grandes homens da Reforma, o grande teólogo da Reforma Protestante. Eu fui profundamente impactado pela vida de Calvino, e olha que eu já tinha lido esse livro. Aconselho todos a lerem. Sabe por quê? Porque Calvino fez muita coisa. Calvino comentou, tem comentários de quase a Bíblia inteira. Se eu não me engano, ele só não comentou 2 livros. Calvino escreveu um dos maiores tratados teológicos que a gente tem dentro desses 500 anos, que é a Instituta da Religião Cristã. O documento tem mais de 1.600 páginas. Calvino foi um homem, um servo de Deus, e ele fez tudo isso doente. Se você vai parar para ler a biografia dele, você não vai ver nada miraculoso acontecendo na vida de Calvino. Ele viu tornados e curou gente e ressuscitou. Não tem nada disso na biografia dele. O que tem é um homem resoluto em obedecer a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio à peste, que era muito comum na sua época. Entenda uma coisa. Ninguém vai entrar no reino de Deus porque é obediente. Mas ninguém que entra é desobediente. Porque quando nós temos Jesus como nosso Senhor, nosso coração é transformado, e o desejo desse coração é obedecer a Deus. Coisa que Jesus deixa claro, que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido nesse texto. É que naquele dia, quem é que vai estar na porta? Ele fala assim, ó. Naquele dia, quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer. Ela vai tentar dizer para Jesus. Jesus não vai estar mais como Salvador. Jesus agora está como juiz. O ministério de salvação de Jesus, ele é temporário. Apesar do efeito ser eterno, a missão de Jesus como Salvador é temporária. Quando aquele dia chegar, Jesus é agora juiz. A segunda volta de Jesus não é para ver quem crê nele. A Bíblia fala que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todo mundo vai crer nele. Mas agora há um julgamento. O que faz a gente sair ileso desse dia não é o que a gente faz, mas sim se nós somos conhecidos dele. Porque nós somos salvos pela obra dele. E ele falou isso diversas vezes no seu ministério. Na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, Jesus fala: Pai, nenhum do que o Senhor me deu se perdeu, a não ser aquele que já estava condenado para se perder, que era quem? Judas. Tipo assim, o Senhor me entregou na minha mão, eu estou entregando o Senhor na sua mão, tudo seguro, está tudo certo, está todo mundo certo. Jesus fala que ele é o pastor, o bom pastor, e o bom pastor, as ovelhas ouvem a sua voz, tem relacionamento. Cristo nos chama para um arrependimento verdadeiro, uma confiança plena na obra dele. E em decorrência disso, obviamente, uma vida de santidade. Pode ser que tenha com milagre também. Pode ser que não. Mas não é isso que a Bíblia nos requer.
não existe a possibilidade de sermos reais seguidores de Jesus Cristo e continuar fazendo aquilo que desagrada a Ele. Não existe. Caminhar com Cristo exige mudança, exige sacrifício. Jesus não está carente atrás de seguidores dele. Ele disse assim, olha, se você não está pronto para me amar mais do que você ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, a sua esposa, o seu marido, e até do que a você mesmo, não venha me seguir. Eu só entro para ser o primeiro. Se eu não for o primeiro lugar na sua vida, nem me siga. Se alguém quer me seguir, Jesus ainda é bem racional. Pare, sente e faça o cálculo. O que eu demando está claro. Porque é muito feio. Ele diz isso, né? Ele diz que é muito feio. Ele faz assim, porque alguém não pode começar a construir uma coisa e parar no meio. Jesus, hora nenhuma, maqueia o que ele pede. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas o final dá na vida. Meus irmãos, eu posso dizer com todas as letras, essa é a decisão mais importante da nossa vida. Nós vamos olhar para a porta larga, o caminho largo, ou se nós vamos encarar a porta estreita, o caminho estreito, confiando naquele que é o nosso mestre, que já entrou por essa porta, que ele é a própria porta, que ele já trilhou por esse caminho e ele é esse próprio caminho, que termina na vida, da qual ele nos diz que termina, e essa vida é ele mesmo. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Se de fato nós seremos marcados por um relacionamento com Deus, ou simplesmente por admiração e algumas coisas que a gente pode dizer que a gente fez para Deus. Mas eu quero encerrar esse sermão com outra cena. Se a cena de Jesus aqui ela é pesada, e ela é pesada mesmo, existe uma outra forma de terminar a história, ao invés de eu nunca conheci vocês, afaste de mim, vocês que fazem o mal. Abra sua Bíblia em Mateus 25, 34. Pode terminar assim, ó. Vamos começar do 31 para a gente poder entender o contexto, ficar mais rica a nossa compreensão. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, diz o seguinte: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará em seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo. Pronto. Jesus já disse para você as únicas duas coisas que você pode ouvir naquele dia. Ou ele pode dizer que ele não lhe conhece, e você ser afastado dele. Ou ele pode dizer assim: venha, entre no reino que o Pai tem preparado para você. O chamado do Evangelho é um chamado para crermos em Cristo Jesus como nosso Salvador, de maneira definitiva, se arrependendo dos nossos pecados e colocando a nossa confiança em Jesus Cristo. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor Deus, como é maravilhoso e difícil, Pai, encarar a verdade. Tem muitos momentos que o nosso coração gostaria de uma terceira opção, que não fosse nem tão difícil como o Teu Evangelho, nem tão desastrosa como caminhar longe de Ti. Mas, Senhor Deus, que o Senhor possa estar tirando as vendas dos nossos olhos, ó Pai, e enxergar que na dificuldade, ó Pai, de caminhar contigo, há o prazer de caminhar contigo.
ao prazer de descobrir o maior tesouro desse mundo, que é Tu, Senhor Jesus. Que a gente não perde de fato nada, Senhor Deus. Se tivermos o olho além, podemos ver que nós vamos ganhar muito mais do que perder. Mas aqui nós somos chamados sim a negar os desejos do nosso coração, a confiar, Senhor Deus, completamente na obra de Jesus Cristo, entendendo que nós não conseguiremos nos salvar. E compreendemos, como nós cantamos agora há pouco, o que é que nós podemos fazer? O que é que um pecador pode fazer para entregar na Tua presença? O que é que a gente pode dizer para se defender? Não tem nada para dizer. Nossa única solução é entregar o nosso coração para Ti, Senhor Deus. Que haja verdadeiro arrependimento no nosso coração, ó Pai, que a gente não ignore as palavras que o Senhor nos trouxe desse sermão, ó Pai, tão maravilhoso, e que nós tenhamos o coração transformado por o nosso Mestre, Salvador e Dono, Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor Deus, por essa mensagem maravilhosa e verdadeira que o Senhor nos dá para pregar. Difícil para o nosso coração orgulhoso ouvir, mas necessário para a nossa alma sedenta, Senhor. É assim que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.